Então, agora eu vou falar um pouco dos modelos para facilitar o desenvolvimento disso tudo aqui. Então, na nossa comunicação, nós vamos estar usando, por exemplo, rede sem fio, tá? Para comunicar, a gente precisa utilizar uma frequência de comunicação. Então, de agora em diante, nós vamos assumir que a gente está usando uma frequência só. Por quê? Porque eu poderia usar várias, mas depois que eu acabar de usar cada uma delas, eu vou cair no mesmo problema que é, dado uma frequência, como que eu faço para comunicar? Atualmente, tá, para fazer comunicação usando os rádios que a gente tem disponíveis no mercado, a gente utiliza a chamada banda ISM, que significa Industrial, Scientific and Medical. Em português, Industrial, Científica e Médica. Então, eu só posso transmitir nessa faixa de frequência que está liberada para estar liberada. Tá? Ela está certificada, tá, para você utilizar ela. Porque senão pode sair transmitindo em qualquer faixa de frequência, não. Tá? As faixas de frequência elas são específicas para as aplicações. Quem controla isso é o governo. Por exemplo, tem a faixa de frequência que é da televisão. Você não pode transmitir na mesma frequência, senão você vai causar interferência com a televisão. Tem faixa de frequência que é para comunicação com aviões. Se você colocar um rádio transmitindo na mesma frequência que essa comunicação, você pode derrubar um avião. Então, você não pode comunicar em qualquer frequência, só na frequência que foi liberada. Tá? Então, a banda ISM ela tem 3 faixas. A primeira, tá, vai de 902 MHz a 928 MHz. Ela é muito utilizada, por exemplo, por telefone sem fio. A segunda vai de 2.4 GHz a 24835. Ela é utilizada, por exemplo, nas redes Wi-Fi. No Wi-Fi que você tem na sua casa, na sua escola. E a terceira faixa, que é a faixa de 5 GHz, começa em 5725, vai até 5850. Quanto maior for a frequência aqui, tá, menor vai ser o alcance. Então, a de 5 GHz ela tem um alcance menor que a de 2.4. Porém, a largura de banda, que é o tamanho do cano, que diz para a gente quantos bits a gente consegue mandar por segundo, vai ser maior, porque a gente tem uma largura de banda maior. Tá? Então, na faixa de 5 GHz, a gente tem uma largura de banda maior, a gente consegue transmitir dados na velocidade maior. Então, hoje em dia, o Wi-Fi 802.11n, ele utiliza essas duas faixas, de 2.4 e a de 5. E aí, tá, a gente tem os rádios cognitivos. Você sabe o que é cognição? Cognição é a capacidade de reconhecer. Então, ele reconhece o meio ambiente para saber qual faixa de frequência que ele deve utilizar. Então, se no 2.4 estiver muito disputado, tiver muito vizinho com o roteador ligado, ele passa a usar o 5. Se o de 5 estiver muito ocupado, ele passa a usar o de 2.4. Se os dois estiverem muito ocupados, aí você aumenta a potência de transmissão, né, para falar mais alto. Só que a potência de transmissão é limitada por lei também, no máximo de 1 mW, tá? Porque senão pode causar câncer. Então, a nossa frequência, nós vamos escolher dados aqui, nós vamos escolher uma delas. Tá? Nós vamos assumir que tem uma frequência. Essas 3 são usadas nos padrões Wi-Fi, que é o 802.11, e no Bluetooth, que é o 802.15. Tá? Quase todos os dispositivos hoje em dia que a gente tem trabalham nessa frequência. Desde o Bluetooth lá do seu videogame, até os telefones sem fio. E, inclusive, pode sofrer interferência do micro-ondas. Não sei se vocês já perceberam isso. Você liga o micro-ondas e o Wi-Fi cai. Não? Máquina de costura. Qualquer tipo de máquina. Elevador. Caixa de som. Celular, não. Caixa de som... Só se tiver desencapado, né? A caixa só faz barulho. Motores, elevadores. Tudo isso causa interferência. Então, para a gente comunicar, a gente tem que ter um canal de comunicação que não tenha muita interferência. E para comunicar, o sinal que a gente transmitir, ele tem que chegar no receptor. Então, a gente precisa ter modelos que vão descrever como que esse sinal chega no receptor. Então, atualmente, existem na literatura 2 tipos de modelo. Tem um modelo protocolo, que ele é baseado na construção de um grafo e ele é simples. E tem um modelo físico,
que é baseado na quantidade da potência do sinal que você recebe em comparação com o meio ambiente e que ele é mais realístico. Todo mundo sabe o que é um grafo? Então, grafo é uma abstração, que é uma representação que a gente usa bolinhas e setinhas, né, para modelar o nosso mundo. Tá? Eu falo que os meninos com 3 anos de idade já sabem o que é grafos, né? Desenha bolinhas e setinhas. Né? O SINR aqui significa Signal Interference Noise Ratio. Vai ser a razão entre o sinal recebido e a interferência do meio ambiente. Imagina que você está com seu amigo que você quer conversar e você está num lugar calmo, tranquilo, com pouca gente. Você tem que falar baixo ou alto? Baixo, né? Agora imagina que você está na festa, está lá na balada, lá, uhul! E aí? Tá aquela barulheira, você tem que falar alto. Então, a potência do sinal que você transmite, tá? Ela tem que chegar no receptor. O receptor só vai entender se ele receber um sinal com a potência acima daquilo que ele entende. Esse sinal, ele vai sofrer, então, uma queda da distância e interferência do meio em volta dele. Então, vamos começar com o mais simples, que é o de grafos. Tá? Então, ele vai ser baseado no modelo de grafos e noção de interferência. Então, nós vamos assumir que nós vamos estar transmitindo o sinal vai cair com a distância, porque à medida que o sinal propaga, ele tem energia, a distância vai dissipando. Até que uma hora, né, some. Na verdade, a energia não cria, né, ela só se transforma. Já dizia Lavoisier, né? Então, o nosso nó X aqui vai transmitir, vai ter um raio de comunicação, que vai depender de até onde esse sinal propaga que você entende. A partir de um dado momento, esse sinal não é mais entendível. Mas ele não para, não é do nada ele para. Aqui eu recebo, aqui eu não recebo. O sinal continua. Esse sinal que continua, ele acaba virando interferência para os outros. Então, o modelo de grafos, tá? A gente vai ter um alcance da transmissão e vai ter o alcance da interferência. Se a gente supor o mundo ideal, isso vai propagar de forma uniforme e nós vamos ter um círculo no 2D. Então, no nosso centro está o transmissor, o sinal vai se propagar por um raio, que é o alcance da transmissão. Todo mundo que estiver no laranja escuro aqui dentro vai conseguir entender a mensagem. O sinal vai propagar mais um pouquinho, mas não vai estar muito bom, vai causar interferência. Todo mundo que estiver no círculo laranja claro aqui vai receber só a interferência. Então, eu tenho o raio do alcance e tenho o raio da interferência. E aí a gente pode fazer isso para todos os nós, inclusive para o outro nó Y aqui. Então, Y também tem a transmissão, o raio de comunicação, o raio de interferência. Aí eu pergunto para vocês, o nosso exemplo aqui, se o X tentar comunicar com Y, ele vai conseguir? Não, né? Porque eles não estão dentro do raio de alcance do sinal um do outro, eles estão dentro do raio de interferência. Então, na verdade, quando um tentar comunicar, ele vai estar causando ruído no outro. Vai ser aquela pessoa, né, que está conversando e que está te atrapalhando. Então, o R do X está no raio de interferência de Y. Então, os dois não podem se comunicar ao mesmo tempo. Então, eu posso usar esse tipo de modelo para estudar redes de vários tamanhos, tá? E, em cima disso, estudar os protocolos, saber se meu protocolo vai funcionar bem ou não. Então, por exemplo, eu posso ter uma rede maior, em vez de ter um nó só, eu passo a ter 6 nós, 7, né, de A até G. E aí eu posso estudar, por exemplo, a conectividade, se a minha rede está conexa ou não. Eu posso, em cima disso aqui, montar a topologia da rede, rodar no simulador de rede, saber qual vai ser o desempenho do protocolo que eu criei. Tá? E aí eu posso falar o seguinte, eu sei quem é vizinho de quem e quem interfere com quem. Então, eu posso montar o chamado grafo de conflito. No grafo de conflito, eu vou dizer quem atrapalha o outro a comunicar. E aí, o meu nó só vai poder comunicar se todos os outros que ele é vizinho no grafo de conflitos não estiverem atrapalhando. Por exemplo, se o A estiver transmitindo, tá, ele pode causar interferência no B. Então, ou A ou B vão transmitir. Então, eu vou ter que montar um escalonamento para cada hora um transmitir. Quando eu estou montando escalonamento, que tipo de problema que eu estou resolvendo?
Vocês sabem? Quem estudou grafos? É o mesmo dos meninos de 3 anos de idade lá colorindo, né? Eu vou resolver um problema de coloração em grafos. Tá? Então, eu posso modelar isso aqui como uma topologia, montar o grafo de conflito, e depois eu ponho uma cor para cada um, de tal forma que o meu vizinho não tenha a mesma cor que eu. Com isso, eu consigo escalonar quem transmite quando, eu consigo fazer a minha rede funcionar, evitando interferência. Perguntas? Coloração de grafos não é NP completo? Coloração de grafos é NP completo. Depende da instância. Tá? Eu posso ter algumas propriedades que, por exemplo, todo nó vai ter no máximo 6 vizinhos. Eu posso fazer isso se tornar uma instância fácil. Como é o problema de coloração de mapas. Né? A gente sabe que com até 4 cores a gente colore qualquer mapa. Então aqui no caso, ó, usando 3 cores eu consigo escalonar todos os nós. O A pode transmitir ao mesmo tempo que o C e o E. Depois o B, o D e o F, e depois o G. A ideia seria encontrar um caminho newtoniano? Não. A ideia não é encontrar um caminho newtoniano. A ideia é você escalonar os nós de tal maneira que cada hora um deles transmita sem interferir com o vizinho. Então é um problema de coloração só. Não precisa achar o caminho aqui não. Tá? Eu posso representar, na verdade, esse tipo de modelo, ele serve para a gente representar conflitos binários, se um nó interfere com o outro ou não. E ele não tem efeito acumulativo, ou tem conflito ou não tem conflito. E as bordas que a gente tem para definir se vai ter interferência ou não, elas vão ser rígidas. Isso tudo é muito simplificado. O mundo real funciona assim? Então, eu acabei de dar o exemplo, você está lá na festa, né? Se eu fosse aplicar o modelo aqui, só de grafos, tá? Eu não ia estar considerando a interferência, por exemplo, da caixa de som. Ou das outras pessoas falando, né? Porque tem um efeito acumulativo, eu tenho que ir somando essas interferências. Então, o modelo de interferência de grafos ele é muito utilizado quando a gente quer um modelo mais simples. Ele reflete bem, tá, para a gente mapear questões de conexão. Se um nó é conexo com outro nó, se ele é vizinho de outro nó. E a gente pode estar aplicando, né, resultados da geometria baseados no raio de transmissão e interferência. Criando, assim, abstrações de alto nível para a gente poder estar modelando os protocolos. Porém, tá, eles não são muito realísticos. Eu posso desenvolver, então, em cima da informação, que eu tenho um raio de comunicação, um raio de alcance, um raio de interferência, se um nó consegue conectar com outro nó ou não. E aí eu posso assumir que eu tenho, então, um raio de comunicação que é um disco. Então, cada nó vai possuir um raio de comunicação. Eu vou colocar uma aresta entre esses dois nós, se essa aresta for menor que o raio de comunicação. Então, eu posso ter discos de tamanhos diferentes, cada nó pode ter um raio de comunicação diferente, e eu vou montar uma conexão entre eles se a distância entre eles for menor que o alcance do raio de comunicação. Esse tipo de grafo de disco mais simples é aquele que o raio é o raio unitário. Eu assumo que o raio é 1, então o círculo fica igual para todo mundo. É a maneira mais simples que eu tenho para simplificar. E aí eu vou responder a seguinte pergunta. Quais nós são adjacentes a um dado nó? São aqueles que a distância entre eles for menor do que 1. Com isso, eu consigo ter um modelo muito simples, que é clássico, e que aí eu posso aplicar os resultados da geometria computacional para dizer quem é vizinho de quem e qual que é a conectividade da rede. Tá? Então, a vantagem é que ele é simples, ele é analiticamente tratável, eu posso tratar isso usando equações matemáticas, e ele vai ser realístico para ambientes que eu não tenho obstrução. Se fosse tudo ao ar livre, isso aqui ia funcionar muito bem. Qual que é a desvantagem? Oi? Trabalhoso? Esse é o mais simples. Tá? Não funciona muito bem no mundo real. Tá? Ele não é muito realístico no mundo real. A gente
vai ter obstruções. Tá? E nem todo mundo tem a mesma potência de transmissão, nem todos os raios vão ter o mesmo tamanho. Então, a desvantagem é que ele é muito simples, ele não vai ser realístico para redes, principalmente em ambientes que têm prédios, paredes, obstruções. Por exemplo, essa sala. Então, o que a gente faz? Quando o modelo não é adequado, a gente constrói outro modelo, não é isso? E assim funciona a ciência. Só para ilustrar aqui a conexão de grafos de disco, usando os nossos sensores, que está passando por aí, né? Ah, tá aqui já. Tá aqui, ó. Aqui tem um, eu peguei agora, coloquei vários. Então, cada um deles vai ter um raio de comunicação. Quem estiver dentro do meu raio de comunicação, se um estiver dentro do raio do outro, eu consigo ter a comunicação bidirecional. Com esse modelo, eu vou dizer que esse nó comunica com esse. Com isso, eu vou montar o meu grafo da topologia, vou poder dizer se a minha rede é conexa ou não, quem comunica com quem. E em cima dessa topologia, eu ponho o meu protocolo para funcionar e saber se ele vai funcionar bem ou não. Esse aqui foi um modelo de grafo de disco unitário. Tá. Aí nós vimos, tá, que ele é bom porque ele é simples, dá para eu tratar matematicamente. Mas se eu quiser ficar mais próximo da realidade, né, saber, por exemplo, o que acontece de verdade se eu montar uma rede desse tipo num prédio, eu tenho que ter modelos mais realísticos. Então, o próximo modelo que a gente tem é chamado de Quasi-Unit Disk Graph. Vai ser um disco unitário, mas que não vai funcionar da mesma maneira. Ele vai ser quase porque ele é probabilístico. Tá? Ele vai funcionar da seguinte maneira, o Q e o DG. Eu vou ter dois raios agora. No meu primeiro raio, que eu vou chamar de row aqui, eu vou ter a comunicação lá dentro funcionando sempre. Então, se a distância do meu nó comunicando com outro nó for menor que ρ, os dois se comunicam bem. Então, aqui dentro do ρ, tudo perfeito. Se for maior do que 1, eu não comunico. Então, por enquanto, está igual ao outro caso. A diferença agora é que entre ρ e 1 vai depender. Então, pode ser que eu consiga, pode ser que não. Minha comunicação não depende só da distância, mas o que tiver aqui perto. Eu posso fazer isso aqui, então, ser probabilístico. Eu jogo a moedinha para decidir. Aqui tem ou não tem comunicação. Eu vou fazer isso para modelar, por exemplo, se eu tivesse uma parede. Às vezes eu estou perto de uma pessoa, mas tem uma parede entre a gente, então a gente não se comunica. Às vezes eu estou longe, mas não tem parede, a gente comunica. Então, o Q e o DG vai ter as propriedades do UDD, que é simples, porque é grafo, tem disco unitário, e além disso, ele vai ser mais realístico, ele pode modelar obstáculos. Então, ele vai depender do cenário, e agora a gente passa a trabalhar com um modelo que é probabilístico. Mas ainda não é uma probabilidade que morde, não, tá, gente? Então, a grande vantagem dele é que ele é mais flexível e realístico que o UDD original. Perguntas? Se vocês não têm pergunta, eu tenho pergunta para vocês. Qual que é a desvantagem? Oi? Não, ele funciona igual ao outro. Vai ter uma distância que tem comunicação, outra distância que não tem comunicação. A desvantagem é que ele é mais complexo, né? Se eu pedisse para implementar, vocês iam gastar mais tempo implementando esse que o primeiro. Não é isso? A não ser que você fosse gerente de projeto, né? Tá? Então, a desvantagem do QUDD, tá? A vantagem é que ele é realístico, né? Que ele pode simular, por exemplo, a presença de uma parede aqui. Se eu tiver uma topologia desse tipo aqui, ó, eu tenho vários nós aqui, o V comunicando com o U, não comunicando com o U porque tem uma parede, o U comunicando com o W. Se eu usasse o DD, eu não ia conseguir modelar esse tipo de rede, porque essa distância aqui é menor que essa. Se eu falar que eu comunico U com W, implica que eu consigo comunicar com a distância grande, que seria maior que a distância de U para V. Já com o QUDD, eu posso simular que tem a parede aqui
Então, pode ser que os nós estão próximos, mas não estão comunicando entre si. Tá? Entretanto, embora haja paredes, a conectividade ainda vai estar se restringindo a propriedades geométricas. Isso pode acabar modelando a nossa rede para baixo, pode ser muito pessimista. Porque pode ter caso que, mesmo tendo uma parede aqui, eu ainda consiga me comunicar. Tá? Tem alguns lugares que a parede é fininha, né? Você escuta o que o outro está falando. Não é isso? Aí vocês devem estar se perguntando, qual desses modelos aí que o Wi-Fi usa? O que o Wi-Fi usa? O Wi-Fi é o que a gente usa hoje em dia para fazer a comunicação sem fio. É o chamado Wireless Fidelity. Todo lugar que você vai tem a figurinha do Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi é o que permite o seu laptop entrar na rede e trocar dados. O Wi-Fi, ele funciona da seguinte maneira, tá? Ele vai tentar, né, comunicar com os computadores vizinhos dele. Ou seja, ele tem um raio de alcance. Ele envia uma mensagem. Se o vizinho receber, ele pode enviar uma mensagem de volta. Vai depender, então, do sinal de potência do rádio. Tá? Então, não vai ser nem o UDD, nem o QUDD. Vai ser o próximo que eu vou falar. Que é o SINR. Então, aqui eu vou mostrar agora um problema que a gente tem que resolver no Wi-Fi. Suponha que eu tenha 3 nós. A, B, C. O nó A está no meio, comunica com B e com C. O B quer transmitir para o A. O C também quer transmitir para o A. Só que o B não escuta o C não escuta o B. Então, o que vai acontecer se o B começar a transmitir para o A? O A vai escutar o B. Aí o C não escuta B. Ele acha que o A não está ocupado. Porque ele não está escutando o C. Então, ele vai transmitir também. Aí o C transmite para o A. O que acontece em A? O A vai receber a mensagem de B e do C. Se for ao mesmo tempo, vai ter colisão. Quando tem colisão, fica difícil de você entender a mensagem. Fica um ruído, né? Mas o C não sabe disso. Porque o C só escuta a mensagem dele. E o B da mesma forma. O B só escuta ele. O único que sabe disso é o A. Então, isso aqui é um problema que acontece no mundo real, que é conhecido como terminal escondido. Para o C, o B está escondido. Para o B, o C está escondido. Não tem jeito de um saber do outro, a não ser que a gente faça um mecanismo para evitar isso. Está claro o problema que a gente tem aqui? Pode ser chamado deadlock? Deadlock é quando você tem um ciclo. Não, assim, A para B e B para A. Mas não está travado, entendeu? Uma hora eu consigo resolver. Se eu der muito tempo e falar cada hora um transmite, uma hora o B vai transmitir, depois outra hora o C vai transmitir. Tá? Eu ia ter deadlock se o B precisasse de alguma coisa do C e o C precisasse de alguma coisa do B. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos utilizar a ideia da detecção de canal virtual. O nosso nó que estiver recebendo, tá? Ele vai avisar para o nó que queira transmitir depois que ele está recebendo para evitar que tenha colisão. É o chamado RTS-CTS, não sei se vocês já ouviram falar. Então, RTS vai ser uma mensagem que a gente vai criar, que chama Request to Send. Eu vou mandar um RTS sempre que eu quiser enviar dados. E o CTS vai ser uma mensagem que significa Clear to Send, que eu vou enviar sempre que eu ficar sabendo que alguém quer transmitir para mim. Então, quando eu quiser falar com alguém, eu vou falar assim, RTS. Quando a pessoa receber o RTS, ela vai falar assim, alguém quer falar comigo, eu vou responder com CTS. E aí nós vamos fazer o seguinte, quem for vizinho do A, que está transmitindo aqui o RTS, e escutar o RTS, vai ficar sabendo, o A quer falar. É igual quando alguém levanta a mão. Você vai dar oportunidade para aquela pessoa falar e todo mundo vai ficar calado. Quem for vizinho do B, pode não ter escutado o RTS do A. Então, o B vai enviar uma mensagem do tipo CTS falando, alguém quer falar comigo? Para quê? Para que todo mundo em volta do B fique calado, para dar oportunidade para o A transmitir. Com isso, a gente cria o chamado canal virtual, onde a gente vai ter um modelo do canal, nós vamos estar dando tempo para aquela comunicação ocorrer, para que não tenha colisão. Tá?
Então, no nosso exemplo aqui agora, eu tenho 4 nós, A, B, C, D, tem um raio de comunicação deles. O A deseja transmitir para B. O C é a estação dentro do alcance de A. E o D é a estação dentro do alcance de B. Então, para o A comunicar com B, tá, o A vai mandar uma mensagem do tipo RTS, que vai ser uma mensagem curta, que não pode durar muito tempo. Por quê? Porque você não quer ter colisão nessa mensagem e você quer gastar o seu tempo transmitindo dados de verdade. Isso aqui é só um custo inicial, um custo a mais, um overhead. Então, o A envia o RTS, quem escutar o RTS fica calado. O B responde com o CTS. O A, ao receber o CTS, sabe que a requisição dele foi aceita. Então, ele vai enviar o seu quadro, vai disparar um temporizador, vai transmitir os dados. Se o B receber os dados corretamente, ele confirma mandando uma mensagem de ACK. Com isso, eu resolvo o problema do terminal escondido, que eu tinha 2 nós tentando transmitir ao mesmo tempo. Perguntas? Então, isso é usado atualmente no Wi-Fi. Tá? Então, o Wi-Fi ele vai funcionar baseado no modelo que é chamado de Signal to Noise Plus Interference, que a gente fala que é o SNR, SNR. Nos exemplos anteriores, a gente tinha conectividade baseada simplesmente no raio de alcance. Agora, a gente vai considerar também a potência do sinal. Então, nós vamos criar a seguinte regra, que é o que o hardware faz. O pacote ele pode ser decodificado se o sinal que você receber for maior do que um parâmetro beta que o hardware usa para conseguir decodificar a mensagem. E aí nós vamos usar essa equação aqui, mas não é para assustar. Tá? Então, quando você transmite, o que acontece? Você tem um transmissor, ele vai mandar um sinal numa certa potência. Essa potência vai sair de quem está enviando, o aqui. Esse sinal, quando vai passando com a distância, ele vai caindo. Então, é a potência original transmitida dividida pela distância. Só que não cai linearmente com a distância, não. Cai com um fator que depende do expoente aqui, que é alfa. Alfa diz para a gente qual que é o path loss, ou qual que é a perda em função da distância. Se for um caminho livre, desimpedido, em geral, o alfa é 2. Tá? Porque o seu sinal está propagando em bidimensional, tá? Como se tivesse um sinal aqui está propagando. Tá? Ele vai perdendo energia com a distância ao quadrado. Né? Que é a esfera. A energia está toda contida numa esfera. A esfera vai aumentando, a quantidade de energia que você tem continua a mesma. Só que a área que você está cobrindo dessa esfera é maior. Mas se eu tiver objetos coletando energia, absorvendo energia, tá? Como, por exemplo, paredes, cadeiras, tá? Esse fator aqui aumenta. Então, em geral, esse fator alfa varia com o ambiente de 2 a 6. 6 é para quando você tem parede de concreto, né? E aí você tenta transmitir, a parede absorve muito, o sinal não passa para o outro lado. Então, dependendo do ambiente que você tem, a gente consegue indexar o alfa aqui e pré-determinar qual que é o valor do alfa. Com isso, eu consigo determinar qual que é a potência que chegou no receptor. A potência que chega no receptor, então, é a transmitida dividido pelo que você perdeu na distância. Só que quem vai receber esse sinal, ele vai receber o sinal da potência transmitida, mais o ruído ambiente, 0, o N aqui, tá? Mais toda transmissão que tiver, ele vai receber o sinal daquela transmissão de um outro nó qualquer, W, que chegou até ele, ou seja, a distância de W até ele. De novo, elevada a alfa. Então, qualquer conversa que tiver em paralelo, tá? Essa conversa em paralelo vai gerar um sinal de potência que vai cair com a distância, que vai chegar no ouvido do receptor. Isso tudo nós vamos somar. Então, nós vamos somar todo mundo, porque isso é ruído, menos aquele que a gente quer escutar, que é o que o nosso cérebro faz, né? Quando alguém está falando com a gente consegue focar, entender a pessoa, mesmo tendo ruído, televisão, né? Música de carnaval no fundo. Então, no final, o que o hardware recebe é sinal transmitido que caiu com a distância, dividido pelo ruído ambiente e todas as outras transmissões que aconteceram que estavam atrapalhando. Então, esse valor aqui ele tem que ser autossuficiente para eu entender.
Então, por isso que eu falei que se eu estiver com meu amigo num lugar vazio, ninguém perto, não vou ter interferência nenhuma, eu posso falar baixinho, perto dele, que isso daqui eu vou conseguir entender. Agora, se eu estiver lá na balada, né, na festa lá, né, cheio de barulho, música, o DJ aqui, ó, vai aumentar a interferência, tem que falar gritando, né? Sai de lá rouco, né? Só descobre no outro dia, né? Então, esse valor tem que ser maior que o parâmetro mínimo que o hardware entende, que é o beta. Isso aqui a gente configura para cada hardware. Com isso, o nosso modelo de comunicação deixa de ser um disco. Não é mais uma interferência simples de disco. Passa a ser um somatório de sinais de potência. Isso daqui a gente consegue tratar matematicamente. A gente põe no computador, escreve as equações e simula. Tá? Então, essa caixinha de cima é o sinal recebido no receptor, que é o que importa. Não importa a potência no transmissor, o que importa é o que o receptor escutou. A soma de todas as interferências. Tá? E agora, tá, eu tenho um exemplinho aqui para comparar o modelo de protocolo com o modelo físico. Suponha que eu tenha 4 nós, né, quais esses daqui. Eu configurei eles para comunicar, para enviar dados. O B quer enviar dado para o C. O A quer enviar dado para o D. Se eu estivesse usando o modelo de protocolos, como é que eu ia modelar isso? Eu ia modelar o raio de transmissão, né, dos nós e o raio de interferência. Então, por exemplo, se eu tenho o B aqui, eu ia fazer um círculo em volta do B que eu quero que chegue em C. Na hora que eu fizer o círculo aqui em C, tá, ia chegar aqui e depois ia ter a interferência aqui. E o do A eu quero que chegue em D. Então, eu ia ter um círculo aqui que sai de A até D. E aí, o que ia acontecer na hora que eu tentasse fazer 2 transmissões ao mesmo tempo? De A para D e B para C. Ia dar interferência, né? Ia dar colisão. Se eu pegar o modelo de disco e falar assim, o A transmitiu para D, mas o B está dentro do círculo de A, então causou interferência. Eu ia ter que montar a coloração, e eu ver que os dois estão em conflitos, eu ia ter que botar uma cor para cada um, eu ia alocar um slot de tempo para cada um. Então, eu ia ter que fazer o A transmitir num tempo 1 e o B transmitir no tempo 2. Tá ok? Mas no mundo real não é assim, não é? Então, vamos supor agora esse exemplo aqui. Ó. O A está à distância de B 4 metros, o B está à distância de C de 1 metro e o C está à distância de D de 2 metros. Eu consigo fazer as duas comunicarem ao mesmo tempo? O que vocês acham? O A com o D e o B com o C, ao mesmo tempo. Se eu usar o modelo de protocolo, eu já falei que não, mas ele é simples. Não considera, né, a potência do sinal de todas as transmissões. Dá para trocar de frequência. Oi? Então, eu poderia colocar uma frequência para cada um, mas não é esse o problema que eu quero resolver, porque uma hora vai acabar minhas frequências e eu quero repetir isso várias vezes. Então, por isso que eu falei, dada a largura de banda, eu vou usar uma frequência só para todo mundo. Porque eu poderia ter 2 frequências, mas eu poderia ter 8 nós aqui, entendeu? Aí eu alocava uma frequência para os 4 primeiros, outra frequência para os outros 4. Eu ia continuar tendo o mesmo problema aqui. Eu já vi esperar um tempo aleatório quando vai interferência. Eu poderia usar um tempo aleatório, mas na verdade o que eu estou fazendo aí é um escalonamento. Tá? Seria uma hora o A, outra hora o B. Então o que eu tenho que fazer é colocar aqui, tá? Achar valores de transmissões de potência de A e B, tal que o sinal chegue em C e o C entenda, e chegue em D e o D entenda. Então eu tenho que fazer com que eu satisfaça essa equação aqui nos receptores. Tá ok? A potência de transmissão eu vou controlar no A e no B. A distância está fixa. Tá? O alfa vai ser dado pelo ambiente. O que mais que eu preciso aqui? Só do valor do beta, que é do hardware aqui. Então, usando uma única frequência, eu consigo ou não consigo? Então, vamos pensar o seguinte. Esse aqui é
o caixa do DJ. Esse aqui é você lá no final, tá? Isso aqui é uma conversa que está tendo. É possível ter uma conversa enquanto alguém está escutando o DJ? Ou tá, esse aqui é o professor falando, esse aqui é o aluno que gosta de sentar no fundo da sala. E esse aqui são os dois alunos conversando no meio da aula. É possível as duas acontecerem ao mesmo tempo? Na minha aula não, tá? Só na dos outros. Tá? Então, tem casos que sim, tem casos que não. Vai depender dos números. Então, a gente pode tentar achar os números, colocando os números na mão, ou a gente pode criar um programa que gera um monte de número, não é isso? Até tentar descobrir uma solução. Porque o computador serve para isso, né? Fazer tarefa repetitiva. E ele faz o que você manda, né? Ele é obediente. Se der errado, você sabe que a culpa é de quem que é, né? Aqui. Tá? Então, a questão que eu quero é a seguinte: é possível o reuso espacial? Ou seja, no mesmo espaço, eu conseguir fazer a transmissão? Usando uma frequência só. Se eu usar o modelo de protocolo, a resposta é não. Se eu usar o modelo físico, a resposta é sim. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, alfa igual a 3, beta igual a 3, o meu ruído ambiente é 10 nanowatts, que é um valor baixo. Eu fizer o A transmitir a menos 15 dBm e o B a 1 dBm, e eu jogar lá na equação, tá? O que eu vou ter? O sinal que o D vai receber vai ser o sinal do A, que é 1 dBm convertido para miliwatt, que é 1,26, dividido pela distância. A distância de A para D é 4 mais 1 mais 2, que é 7. 7 elevado ao alfa, que é 3. Então, esse aqui é o sinal que vai chegar em D. E o que o D vai escutar dos outros? Ele vai escutar o ruído ambiente, que é 10 nanowatts, mais a potência de transmissão do B, que é menos 15 dBm, 31,6 microwatt, dividido pela distância desse sinal B em D, que é 1 mais 2, 3 metros, elevado ao expoente 3 aqui. Na hora que eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar 3,11. Quem tiver com celular e calculadora aí pode testar, né? Conferir, tá? 3,11 é maior que 3? É, joinha lá, né? Curtir. Curtiu. Tá? Então, o D entende o que o A falou. Agora, o outro caso importante, que era o mais difícil, é fazer o C entender o B. Então, o que o C escuta? Ele vai escutar a potência de transmissão de B, que é o menos 15 dBm, que em miliwatt vai dar 31,6, dividido pela distância de propagação, 1 metro, elevado ao fator de decaimento do caminho, que é 3 aqui, que é o alfa. Então, 31,6 dividido por 1 dá 31,6, que é o valor da potência que o C recebe do B. Agora tem que comparar isso com o resto do ruído que ele escutou, que é o ruído ambiente, 0,01 microwatt, mais o somatório das interferências, que no caso é o A, potência de A 1,26, dividido pela distância. O C está a 4 mais 1, 5 metros do A. E o fator expoente é 3. Então, no final, o C vai receber um valor de 3,13, que é maior que 3, que é o que o hardware precisa para entender o sinal. Então, eu posso ter as duas transmissões ao mesmo tempo. Ok? Todo mundo acreditou? Não tem nenhum São Tomé aí, não? Tá. Então, dependendo do modelo que eu utilizar, isso vai afetar os resultados. Então, com o modelo físico, a gente está mais próximo da realidade. A gente consegue modelar melhor os protocolos, porém, a gente gasta mais tempo na simulação. Tá? Mais próximo da realidade. Com isso, com esses tipos de modelos, a gente pode usar isso como um arcabouço para começar a construção dos protocolos, para a gente chegar em todas aquelas aplicações que eu listei no início da palestra. Vocês ainda estão lembrados? Tá? As redes aquáticas, as redes sensores, redes aéreas, redes veiculares. Com isso eu termino a minha palestra. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, é só me mandar um e-mail. Meu e-mail é lfvieira,
dcc.ufmg.br. O L vem de Luiz, o F de Felipe, depois meu sobrenome Vieira. Ok? Muito obrigada.